Pessoal, tudo bom? Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre a planilha de sublimação de distribuição gratuita. Então, para começar a usar a planilha, primeira coisa, a gente tem que preencher os itens de vestuário, tá? Você preenche aqui de acordo com a sua tabela de cores e tabela de itens. Procura não preencher os itens um embaixo do outro, dá um espaço aqui que nem eu fiz, ó, tá vendo? Para poder deixar um espaço para novos itens que você possa trabalhar no futuro. Então, por exemplo, colocar vestuário num bloco, dar um espaço, aí colocar outros itens, por exemplo, cerâmica, sei lá, brindes, aí dá mais um espaço, coloca outro bloco de itens para sempre ter espaço para novos itens, tá? Preenche desconto progressivo se trabalhar, preenche as suas taxas, o valor de sinal que você trabalha, e aí vai aqui para preço e sublimação. Preenche a sua tabela também, até onde você trabalha, né? Se você não trabalha, por exemplo, acima de 500 peças, não precisa preencher, só deixar em branco. No que você trabalha com a faixa de desconto que você trabalha, você anota aqui de acordo. Preenche os itens adicionais também. Esse FR aqui é de filme de recorte, tá? Para quem trabalha com filme de recorte. Preenche itens adicionais também. Isso daqui eu vou explicar quando eu for gerar orçamento, tá? Terminou de preencher, volta aqui para a aba de sublimação e aperta Ctrl B para poder salvar. E aí, quando você for começar a gerar um orçamento, você primeiro tem que definir se você vai gerar um orçamento só de estampa, orçamento completo ou só de vestuário. Eu vou gerar aqui um de exemplos, um completo, tá? Então, aqui a descrição, por exemplo, estampa A4, o local se quiser marcar, né, frente, e o modelo eu vou explicar mais à frente. Quantidade 5, o tipo de estampa é isso daqui, ó, esses códigos, né? Então, 1 para 6, 2 para 4, 3 para 3. Aqui seria full print ou sublimação total. Então, no meu caso, como é a 4, 2. Então, estampa adicional seria o quê? Vamos imaginar que eu vou gerar um orçamento com 5 camisetas e 3 estampas. Estampa na frente, A4. Nas costas também uma A4. Então, se eu quiser fazer um pouco mais em conta, em vez de cobrar R$10 nessa estampa, eu coloco como estampa adicional, que aí a planilha vai puxar daqui, ao invés de puxar daqui, entendeu? Então ele cobraria R$4 a partir da segunda estampa, tá? Uma forma de você conseguir um preço mais competitivo. Então, se tiver itens adicionais, preenche os dados do cliente. Vou colocar só exemplo aqui. Preenche tudo de acordo, né? E aí, digita o código aqui do que você está preenchendo de vestuário. Ok. E aí, esse orçamento aqui está pronto. Eu preenchi. Aqui eu não vou precisar preencher. Ah, e a grade, né? Então, por exemplo, camiseta poliéster. E aí preenche as quantidades. Vamos imaginar que seja 2P, 2M e uma G, 5 peças. Ele soma aqui já. E essa linha também vai aparecer na fatura do seu cliente, tá bom? Só girar aqui, ó, fatura PDF. Ah, você vê aqui, ele já mostra o valor de quanto está saindo essa peça. Se eu alterar aqui, ó, a forma de pagamento, ele atualiza o preço médio aqui. Só que o preço médio ele só serve para quando a gente está gerando orçamento de peça igual. Então aqui são 5 peças iguais, né? Por isso que o preço médio deu certo aqui. Se eu estivesse gerando, por exemplo, 5 camisetas e 3 regatas, por exemplo, aqui esse é o preço médio de tudo. Então aí é onde a gente usar aqui o preço médio por modelo, mas eu vou explicar depois. Então gera aqui ó, o orçamento, fatura PDF, cliquei em não,
né? Sim seria o upgrade, não para gerar sem personalização. E ele gera esse orçamento aqui. Na versão paga, ele vai com esse cabeçalho aqui personalizado com o seu logo e os seus dados. E aqui o rodapé também com suas informações. Aqui está com as informações da plano B. Se você clicar aqui, vai para o Face, aqui vai para a loja, ó, e aqui vai para o YouTube. Tá? Mas aí na versão paga vai com as suas informações. Ok? Ele está indo para passa documentos, tá? Você tem que ver no seu PC para onde vai. Provavelmente no documentos, passa documentos, depois vocês confirmam. Mas é só olhar aqui, ele está indo para o C, users, tal, OneDrive, documentos. Ok, só uma coisa. Vocês vão ter que criar uma pasta chamada orçamentos dentro dessa pasta aqui, ó, documentos. Porque quando você gerar um novo orçamento aqui, ele vai substituir o anterior. Então, se eu gerasse aqui um 16, por exemplo, o 15 deixa de existir. Ele copia por cima e deixa de existir. Então, por isso que você tem que criar uma pasta orçamentos e vai jogando lá. Renomeia o arquivo e vai jogando lá. Entendeu? Na versão paga não tem essa necessidade, porque quando eu gero o orçamento aqui, ele já gera com o nome próprio e vai para uma pasta própria. Ele gera com esse nome aqui, ó, tá vendo? Fatura 16, que foi o número que eu coloquei, a data com o mês na frente e o nome do cliente. Então ele gera sempre o arquivo único. E outra vantagem da versão paga também é que quando eu posso salvar o XLS, que seria esse editável aqui, né? Quando eu clico aqui ele não vai salvar, mas lá na versão paga, quando eu clico aqui, ele salva a planilha mesmo. E aí eu consigo abrir a planilha com o nome já modificado. Então, ao invés de aparecer esse nome aqui, iria aparecer esse aqui, ó. Pedido 16 aqui, até pedido 16 tal, e ele faz tudo automático. E aí se você precisar editar, o cliente mudou, por exemplo, a quantidade, você abriria e mudaria. Nesse caso aqui não, quando eu fechar, ele abre na verdade o último. Se você não tiver com a opção de salvar automaticamente no seu Excel e você fechar aqui, a planilha ela vai abrir do último salvamento que você deu, do Ctrl B. Se você tiver com salvamento automático, que é o meu caso aqui, quando eu fechar e abrir, ela vai abrir com as informações preenchidas de novo. Então, quando eu for gerar um novo orçamento, eu tenho que apagar e gerar. Então, se você não quer isso, vai lá nas opções do seu Excel e apaga e desabilita a opção de salvamento automático. Porque aí, quando eu clicar fechar aqui, ele abre em branco quando abrir de novo, entendeu? Esse vídeo aqui já está ficando meio longo, então eu vou para a parte 2, eu vou explicar como faz para usar essa parte aqui de preço médio por modelo, quando você tem modelos diferentes e precisa passar o valor unitário diferente para o cliente. Bom, então dá uma olhada aí na descrição do vídeo para poder seguir na parte 2, tá? Tchau, tchau.